Pode começar. A paz do Senhor, irmãos. Hoje é terça-feira, dia de estudo, e a pastora Lili vai trazer uma palavra aos nossos corações, amém? Um beijo para vocês, estou com muita saudade de estarmos juntos, amém? Quando voltar esse culto maravilhoso, eu sei que a gente vai poder nos beijar e nos abraçar bastante. Receba um abraço, igreja da Irmã Rosa. Vamos orar ao Senhor nessa noite e pedir do Senhor as tuas misericórdias. Altíssimo Deus e soberano Amém. Pai, Glória nós a queremos Deus. te louvar e te agradecer por mais um dia, Sim, Senhor. Jesus. Que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Levanta Deus. as tuas misericórdias, ó Deus. Amém. Visita o teu povo. Abençoando. Visita, Senhor, o departamento das mulheres, dos homens, dos jovens, dos adolescentes e das crianças, Pai. Cada membro da tua igreja seja visitado com o teu poder. Abraça o teu povo nesta hora, Senhor. Sim, com o Jesus, teu amor em e com nome o de teu Jesus. carinho, ó Deus. Amém. Visita os de perto e os de longe. Abençoa esse estudo, Senhor. Sim, Jesus. Se faça presente em nosso meio. Espírito de Deus, eu intercedo por toda a Pai, tua em nome igreja, de meu Jesus. Pai. Abençoa todo o teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a cada irmão, a cada irmã que entraram. 8 irmãos entrando aí, glória a Deus. Deus esteja assim lhe abençoando e lhe dando da tua graça. Amados, nós vamos estudar um pouquinho sobre um homem mais conhecido. Se eu for perguntar a qualquer criança, as crianças vão saber sobre a vida de Sansão. Quem foi Sansão? Os erros que Sansão cometeu, que eu e você, como igreja de Cristo, não podemos cometer. Quero que os irmãos abram suas Bíblias. Se estiveram com Bíblia, quisendo assim acompanhar, hoje é noite de estudo bíblico, glória a Deus, em Juízes 13, apenas alguns versículos. Nós vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre a vida de Sansão. Quem foi ele, o que ele fez, porque ele cometeu alguns erros e que eu e você, como filhos de Deus, não podemos cometer. Que possamos não cometer os mesmos erros de Sansão, mas aprender como Sansão errou para não sermos como Sansão. Glória a Deus. Juízes 13. Aí está aqui a palavra de Deus, não se aparte, a Bíblia diz em Josué que não se aparte de ti o livro da lei. Então, tenha essa oportunidade, leia sempre a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, busque a palavra de Deus e você vai crescer. Juízes 13 diz assim, o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Olhe quantos anos de sofrimento. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. Vamos ficar aqui com essa palavra, que possamos estar aprendendo aí sobre a vida de Sansão. Uma das coisas que me chamam a atenção da história de Sansão é porque Sansão, desde o ventre da sua mãe, foi escolhido por Deus. Se a gente fosse tocar nos assuntos aqui sobre a vida de Sansão, nós iríamos falar sobre predestinação, livre-arbítrio, mas eu não quero me ater nesse assunto. Eu quero simplesmente que eu, como igreja de Cristo, você, como igreja de Cristo, nós temos que aprender com a vida de Sansão para não cometermos o mesmo erro. Sobre a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus conta? Que Sansão foi criado. Deus manda um anjo, o anjo do Senhor aparece e diz, terás um filho. Deus envia para falar com a sua esposa. Irmãos, quando Deus desce, a Bíblia diz, quando o anjo do Senhor desce,
já desce com os requisitos. Como seria Sansão? Algo determinado por Deus, algo tremendo. Uma profecia que se cumpriria, assim sendo, se Sansão cumprisse os requisitos da palavra de Deus. Sansão, a Bíblia diz que os pais de Sansão ensinam a palavra de Deus a Sansão, e Sansão cresce. Uma das coisas que primeiro me chamou a atenção na vida de Sansão é o que foi um dos primeiros erros da vida de Sansão. Sansão escolheu andar sozinho. Um dos perigos na vida cristã é andar sozinho. A Bíblia diz que nós precisamos de ter amigos, de conversar, de andar sempre com alguém. Esse é um erro que nunca podemos cometer na nossa vida, nunca andar sozinho. Andar sempre procurando bons conselhos, bons amigos. É preciso você saber tanto aconselhar como receber conselho. Se você me perguntar, mas pastora Lili, Sansão, por que ele procurou andar sozinho? Ele tinha os pais, tinha os amigos, mas no entanto ele não quis os conselhos do seu pai. Sua mãe procurou aconselhar, ensinou a palavra de Deus. Se você ler no capítulo 13, no capítulo 14 de Juízes, os pais de Sansão chamaram a atenção, mas ele quis andar sozinho. A gente vive num mundo de muito individualismo. A Austrália gasta mais com bichos. Existem pessoas lá na Austrália que gastam mais com bichos do que com ser humano. Não, amo bicho. Não crio bicho porque eu moro numa casa pequena e não tem espaço. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que as pessoas estão se apegando mais aos animais do que aos próprios seres humanos. Sansão se apegou mais ao que? A sua vontade. Ele não quis fazer a vontade de Deus. E os pais ensinaram que era melhor obedecer a Deus. Ele não quis obedecer a Deus. Então ele preferiu andar sozinho. Então nunca ande sozinho. Se você tem um problema, divida com o seu irmão. Divida com o seu amigo o seu problema. Ore junto. Chame sempre alguém para estar orando junto. Faça campanha juntos. Vá para a igreja orar juntos. É por isso que hoje a igreja está fechada, mas quando a igreja está aberta, nós precisamos estar nos reunindo para ouvir o conselho dos mais velhos, para ouvir o conselho dos irmãos, para ouvir as pregações dos irmãos. Então nunca ande sozinho. Um dos primeiros erros de Sansão foi ele escolheu andar sozinho. As verdadeiras amizades nos ajudam nos momentos difíceis, irmãos. E ele não tinha amizades. Então é preciso a gente buscar as nossas amizades. Ele procurou sempre andar sozinho. Provérbios 18:1 diz assim: busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Sansão não teve sabedoria, queria andar nos seus próprios conselhos. Se isolou. Sansão se isolou. Sansão se achava autossuficiente. Muitas das vezes nós não podemos nos achar autossuficientes. E buscar, sim, ser amigo e andar com os nossos irmãos. Ande mais com os irmãos. Outra coisa que me chama a atenção da vida de Sansão. Ele perdeu a capacidade de ouvir. Primeiro ele quis andar sozinho. Tem crentes que gostam muito de andar sozinho. E ele perdeu a capacidade de ouvir. Ouvir quem? Ouvir Deus, através dos pais dele. Quando os pais de Sansão procuraram aconselhar ele, o foi que Sansão diz: ei, eu encontrei uma filha, não caso com fulano, encontrei uma filha, desci ali, gostei daquela menina e vou namorar, vou ficar com ela. Mas o que foi que os pais de Sansão começaram a fazer com ele? Começaram a aconselhar e eles não ouviram. Então vamos ouvir mais de Deus. Ouçam, capacidade para ouvir. A Bíblia diz que Sansão viu uma mulher na terra dos filisteus e se agradou dela.
Juízes 14 diz assim, aí Sansão vê uma mulher e se agrada dela. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulheres entre os filhos dos teus irmãos, nem entre todo o seu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, para que tu vás tomar uma dessas mulheres, disse Sansão ao seu pai. Olha o que Sansão diz ao seu pai, olha, tomai-me esta, porque ela me agradou aos meus olhos. Eu tomei esta mulher porque ela me agradou. Então ele perdeu a capacidade de ouvir. Temos que ter a paciência de ouvir os conselhos, tanto dos mais velhos, dos nossos pastores, dos nossos irmãos, que nós possamos aprender a ouvir mais Deus falar. Aprenda a ouvir Deus falar. Aprenda a ouvir Deus se revelar para você. Aprenda com os conselhos que os mais velhos dão, que os pais dão. Existem filhos que não querem mais nem ouvir os conselhos dos pais. Sansão perdeu essa capacidade de ouvir. Você está escutando bem? Existem pessoas que já são alertadas pelos pastores, pelo pai, pelos amigos, mas ainda continuam quebrando a cara. Às vezes os pais alertam, os amigos alertam, eles não querem ouvir. Não percam a capacidade de ouvir. Ouça sempre as pessoas mais velhas. O pecado de Sansão foi perder a capacidade de ouvir. Simplesmente ele queria fazer o que o seu desejo, o que o seu coração queria. Fuja desses desejos do pecado, daquilo que ele afasta do Espírito Santo. Ele começou a se afastar do Espírito Santo. Primeiro, não ouvia mais que as pessoas iriam lhe aconselhar. Queria simplesmente ouvir, fazer o que o coração dele queria. Quais são as metas de Deus para as nossas vidas? E aí? O que é que Deus quer? Você está com seu coração aberto, seu ouvido aberto para saber o que Deus quer para você? Está ouvindo, está buscando se preparar mais na palavra de Deus. Diz, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Porque Sansão foi mais amigo do mundo do que de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que querem ser amigos do mundo são infiéis, verdadeiros adúlteros, espirituais e inimigos de Deus. Não podemos brincar com a tentação. Ele foi alertado sobre a tentação. Os pais alertaram Sansão. Sansão, fique alerta, você vai cair na tentação. No entanto, ele perdeu a capacidade de ouvir. Não perca a capacidade de ouvir. Ouça sempre a palavra de Deus. Busque ouvir o que é bom do Senhor Deus. Busque ouvir os conselhos dos seus pais, dos seus bons amigos, dos seus professores. Busque ouvir os melhores conselhos que nós temos. A palavra do Todo-Poderoso. A palavra de Deus é a melhor coisa que nós temos para ouvir. Você já pegou a Bíblia e leu a sua Bíblia em voz alta na sua casa, no seu trabalho? Já leu a Bíblia para alguém ou discute só assuntos do trabalho? Você nunca teve a oportunidade de falar, de dar conselhos para alguém? Talvez alguém está precisando ouvir o que você queira falar. Sansão não quis ouvir. Então não perca essa oportunidade, a capacidade de ouvir. Ouça sempre o que é bom. Quando a gente aprende a ouvir, a gente aprende mais. Olha que coisa linda. Um dia eu estava falando tanto no trabalho, uma colega minha disse assim, Lili, eu aprendi uma coisa. Deus só me fez com uma boca e 2 ouvidos. Então, vou falar menos e ouvir mais. A gente tem que aprender, já observou isso? Deus só nos fez com uma boca e 2 ouvidos. Então, a gente tem que, falar menos e ouvir. Ter a capacidade mais de ouvir do Senhor Jesus. Outra coisa que Sansão era e nós não podemos ser. Ele não era convertido. Tinha uma péssima reputação. Sansão tinha uma péssima reputação.
Pessoas com reputação ruins, nós não podemos seguir. Qual era a péssima reputação de Sansão? Adúltero. Não ouvia a palavra de Deus. A Bíblia diz que os pais de Sansão ensinavam a ele que ele tinha que ser nazireu. Primeiro, todo nazireu não cortava o cabelo. Todo nazireu não bebia vinho. Todo nazireu não tocava em mortos. Sansão fez tudo ao contrário. Então ele não era convertido. Uma pessoa convertida parte da conversão. Tem mudança de atitude. Sansão não quis mudar as atitudes. A Bíblia diz em Josué 1:8, Deus disse ao seu servo Josué que ele deveria meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E Sansão era ensinado e não meditava na palavra. Agiu de modo diferente. Os pais ensinavam a palavra de Deus, ele agia totalmente diferente. Conhece algum cristão assim? Que eu conheço. Ensinamos a palavra de Deus, ele age totalmente diferente. Então, Sansão não era convertido. Não tinha reputação. Por quê? Por falta de conhecimento? Não. Que a palavra de Deus foi pregada para ele através dos pais. Ele simplesmente desconsiderou a palavra de Deus. Então, que possamos nos converter dos nossos pecados. Que possamos ter mudança de vida, de atitude. Foi o que Sansão faltou. Conversão significa transformação. Conversão significa transformação. É hora da gente se transformar. Jesus está voltando. Talvez ele não queria entender. Por Deus ter dado muita força, muito poder, ser bem instruído, ele não quis entender a vontade real, a vontade de Deus na vida dele. Então tenha capacidade para ouvir. Seja mais convertido. Não seja como um Sansão, um rebelde. Uma pessoa que não tinha reputação. Uma pessoa que não era convertida. Uma pessoa que não se importava com a palavra de Deus. Outra coisa que ele não tinha submissão a Deus. Uma pessoa que é submissa a Deus, diz ao Senhor, lembra de Jesus no Getsemane? Não faça a minha vontade, Deus, mas faça a tua. Uma pessoa convertida pede para que Deus faça a vontade dele na minha vida e na sua vida. Um dos defeitos de Sansão era esse. Ele era insubmisso aos seus pais, os pais, o pai mesmo e a mãe, e ao próprio Deus. Os pais ensinavam a palavra, lia a Torá para ele, foi criado no caminho do Senhor, mas ele não obedecia. Uma pessoa que não respeita os próprios pais, não respeita mais a ninguém. Sansão nunca soube o verdadeiro significado de submissão. E ser submisso é ouvir a palavra de Deus, é colocá-la em prática. Ser submisso é ouvir a voz de Deus, é dizer, Senhor, que queres que eu te faça? Eis-me aqui. Está ouvindo a palavra de Deus? Está sabendo o verdadeiro significado? Sansão não era submisso. Nós temos que aprender a verdadeira submissão. Verdadeiramente ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Sansão até ouviu, mas não colocou em prática. Está colocando a palavra de Deus em prática, está vendo que esse momento é um momento só passageiro, um momento de dor, mas que isso vai passar, que virá algo maiores, que tudo que está acontecendo é para a glória de Deus. Você tem que saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Outra coisa que Sansão não fazia, orava. A Bíblia diz em Mateus 26:36, diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi que Sansão não fez, nem vigiou, nem orou. Está vigiando o crente de Deus, está vigiando o cristão de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, 9, diz assim, sede sóbrios e vigilantes.
Além de falar vigiar e orar, ainda manda ser sóbrio. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Então, hora, amados de Deus, filhos de Deus, de vigiar e orar. Uma coisa que Sansão não fez. Então, que possamos estar aprendendo com os erros de Sansão. Sansão perdeu a capacidade de ouvir. Sansão não era submisso. E a gente, quando estuda a vida de Sansão, diz, olha, Sansão nem orava nem vigiava. Se a gente ora e vigia, irmãos, a gente não cai na tentação. Nós precisamos orar e vigiar, ser sóbrio. Quando é que eu oro e quando eu vigio? Quando eu estou procurando cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos sustenta. Ela é que nos deixa bem estruturados. Você tem que buscar a palavra de Deus, orar. Tudo que você fizer tem que orar. Eu achava engraçado a minha irmã Rose. Se ela fosse comer um pão, ela dizia, pai, toma este pão nas tuas mãos, repreenda todo mal. Tudo ela orava. Se ela saísse dessa porta hoje, até se ela sai da porta do apartamento dela, ela ora. Até a gente ria, como família, começava a rir, mas tudo dela ela espiritualiza. Mas é melhor uma pessoa espiritualizar tudo, orar demais que de menos. Então, ore ao Senhor. Comece a vigiar e orar, para que não vos entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está o quê? Pronto. Mas a carne é o quê? Fraca. Costumo dizer que eu sou mais carne que espírito. Para que a carne não sobressaia na minha vida, eu costumo orar para que o espírito sobressaia ainda mais. Está orando? Está tirando momentos de orar com sua família, com os seus pais. Está orando pelo seu amigo? Não esquecendo sobre a oração. Quem foi o homem que Deus mudou a sorte? Jó. Deus só mudou a sorte de Jó porque orava pelos seus amigos. Ainda que os amigos o criticavam, mas ele ainda orava. Ainda que você receba crítica dos seus amigos, dos seus irmãos, mas ore por ele. Aprendemos que a gente tem que orar e vigiar. Não seja como Sansão, não. Nem vigiou, nem orou. Por isso que caiu onde caiu. E era um homem que foi profeta. O anjo desce, escolhe ele, mas ele teve o livre-arbítrio. Ele não quis fazer a vontade de Deus. Está fazendo a vontade de Deus. O inimigo é astuto, irmão. Ele usa as pessoas para nos derrubar. Ele não entendeu que o diabo usou as pessoas para o derrubar e ele caiu. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, Deus irá nos levantar. Simplesmente isso. Reconheça as suas fraquezas. O que foi que Sansão também teve? Uma coisa, que ele teve um casamento mal estruturado. Começou mal, terminou mal. Sansão não orou o suficiente para obedecer a palavra de Deus. Entendeu os propósitos divinos para o seu casamento. Simplesmente gostou, apreciou a moça e casou. Depois de Deus, família é a área mais importante que você tem que procurar. No entanto, ele não procurou isso. É uma continuidade. Depois de Deus, o que é que eu tenho que seguir? Eu estou buscando a Deus e Deus quer preparar uma família. Sansão queria uma família. No entanto, ele olhou para a mulher, gostou e foi morar com a mulher. Sansão desonrou até os seus pais. Ele poderia escolher uma dentre as várias mulheres do seu meio, mas a palavra de Deus diz que ele preferiu desobedecer aos seus pais. Deus usava os pais para livrar Sansão da cilada do inimigo e Sansão não queria. O que foi que Sansão, um dos outros erros que Sansão cometeu, casamento mal estruturado. Não escutou os pais. Então hoje, alerta é essa para os jovens que estão nos escutando, para quem quer ainda casar, procure orientação dos seus pais, procure orientação de Deus. Sansão não procurou, ele olhou simplesmente para o seu coração. Outra coisa que Sansão
Sansão, falta de consagração. Além dele pecar, casando-se com uma mulher que não era da sua linhagem, a Bíblia diz que Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Juízes 16:1. Sansão não se consagrava a Deus. Ele procurava simplesmente os seus desejos carnais. Se consagre ao Senhor. Busque ao Senhor e você verá o que Deus pode fazer na sua vida. Quando a gente busca o Senhor e quer saber a vontade de Deus nas nossas vidas, Deus faz proeza. Esse é um dos maiores pecados que tem levado as pessoas à derrota, que é a prostituição. Perder a unção e a paz, a alegria, a fé, a vontade de Deus, por causa simplesmente de um pecado desse. O pecado da prostituição tem levado muita gente a fraquejar. E um dia cair para se levantar, meu Deus, dá mais trabalho ainda. É por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Sansão não conhecia a palavra de Deus. Simplesmente ele caía com a maior facilidade. Que possamos estar de pé para evitar o fracasso, para evitar estar de pé, que possamos estar na presença do Senhor. Sansão não levou a sério as advertências de Deus. Que possamos estar levando a sério as advertências de Deus. Ele foi advertido. Veja bem o que Deus fez. O que Deus fez com Sansão. Sansão foi traído pela esposa. Quando ele relatou o significado de enigma para os 30 jovens. Depois ele foi traído por Dalila 3 vezes. E a Bíblia diz que Sansão não deu importância às advertências. Nós somos advertidos todo momento, a toda hora, a todo instante. Para a gente não pecar, não cair. Então vamos ficar de pé, irmãos. É momento da gente orar, dizer, Jesus está voltando, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantas pessoas hoje têm ouvido a palavra de Deus, sendo advertida pelas situações da vida, e mesmo assim não tem dado devido valor às advertências, que o Senhor lhe dê oportunidade, hoje e sempre, de ouvir as advertências de Deus, e dizer, e se arrepender. Se já pecou, não peca mais. Se quer pecar, não peque. A Bíblia diz que quem é sujo, se suje mais ainda. Irmãos, é tempo de santificação. Santificação. Hoje é dia de estudo. Lili, por que você está trazendo esse estudo? Vamos nos santificar para chegarmos até o céu. Se Jesus está voltando, é tempo de santificação, de preparação, que possamos não cometer mais os erros de Sansão. Por quê? Porque quem peca e morre no pecado não verá a Deus. Então é tempo de oração, de vigiar, ouvir Deus mais falar e procurar as advertências de Deus. Sansão tornou-se palhaço nas mãos dos filisteus. E o que acontece? A Bíblia diz que Sansão cai no erro. Não procura as advertências de Deus. O que ele fez? Tornou-se palhaço nas mãos dos filisteus. Simplesmente os filisteus fizeram dele o pior que poderia acontecer. Assim é o que Satanás, irmãos, os filisteus aí é representado como Satanás. O que é que Satanás quer que a gente faça? O Filho de Deus, como ele não pode com Deus, ele quer que o Filho de Deus caia, simplesmente para ele dizer assim, olha, tá vendo o que é que eu faço com sua imagem e semelhança? Tá vendo o que é que eu faço, Deus? Caia, para ele estar zombando do Filho de Deus. Não caia, ore e vigie. Não seja palhaço na mão de Satanás, porque Sansão foi palhaço na mão dos filisteus. Que Satanás quer isso, que a gente seja palhaço na mão dele, mas seja forte. Não caia assim. Nos dias de hoje, muitos têm se tornado palhaços nas mãos de Satanás, mas eu creio que você está orando, vigiando, crendo, se preparando, se santificando, procurando a santidade, para chegarmos até os céus. Não seja como Sansão, mas procure ser santo a cada dia. Procure a santidade diante de Deus. Lili, o que é ser santo? Separado do mundo.
Foi o que Sansão não quis separar do mundo. Sansão tinha tudo para se separar do mundo. Sansão foi bem instruído. Sansão tinha uma promessa. Deus levantou Sansão para libertar dos filisteus. Deus levanta um homem, dá força a um homem, dá poder a um homem, dá tudo o que ele quer. No entanto, Sansão, o que foi que Sansão fez? Não, simplesmente Sansão não quis nada com que a palavra de Deus, com que Deus determinava para ele. Uma das coisas mais importantes que eu achei lindo, maravilhoso, foi Deus ter chamado ele para ser nazireu. O que, primeiro, não beber vinho ou bebida forte, nem comer comida imunda, nem raspar o cabelo, ser nazireu de Deus, consagrado a Deus, foi chamado para ser consagrado de Deus, livrar Israel das mãos dos filisteus. Sansão começou até bem, mas terminou mal. Como foi o seu começo? Como foi o seu começo? Como vai ser o seu fim? Como foi o final de Sansão? Livrou Israel das mãos dos filisteus, morreu juntamente com os filisteus, porque simplesmente ele não quis guardar a palavra de Deus. Ele não se submeteu a ouvir a palavra de Deus. Experimentou do poder de Deus, experimentou da unção de Deus, experimentou do Espírito Santo de Deus. No entanto, não quis nada com Deus. Morreu juntamente com os filisteus. Não erre como Sansão errou. Busque a palavra de Deus. Não erre. Simplesmente busque a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que adivinha, aquele que vai buscar a tua igreja. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. É importante notarmos o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Um homem de Deus que perdeu a capacidade de aprender foi Sansão. Então não perca a capacidade de aprender. Um homem de Deus que não reparou a fraqueza do seu caráter. Não perca o seu caráter. O que Deus veio pregar, o que Jesus, quando Jesus veio ao mundo, o que ele veio pregar foi mudança de caráter. Uma coisa que Sansão não teve foi mudança de caráter. Que possamos ter caráter, que possamos ter essa mudança, que possamos ser homens e mulheres de Deus. Um homem de Deus que não levou a sério a unção. Tinha até unção, mas ele não levou a sério. Você tem unção de Deus, que você diga comigo, você e eu juntos, nós somos ungidos de Deus. Deus nos chamou para propagar o evangelho, para pegar as boas novas do evangelho, que a gente leve a sério a unção de Deus. Deus lhe deu talentos nas suas mãos. Já imaginou isso? Já imaginou quantos talentos Deus lhe deu? Você quer enterrar os seus talentos? Quer vender seus talentos? Não faça como Sansão. Simplesmente, Sansão, olha, não deu nem conta do que ele tinha e o que Deus tinha para fazer na vida dele. Sansão pensava que ainda tinha unção, quando a verdadeira Deus já havia saído de cena. Aquele que perde a unção sempre é o último a saber. Não perca a unção de Deus. Fique com uma meta. Buscar ao Senhor. Então é hora de buscar a Deus. É hora de saber que Deus é tremendo, forte e poderoso. E que Ele está simplesmente procurando os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem adorado a Deus em espírito e em verdade. Tem buscado ao Senhor. Vamos fazer tudo o contrário de Sansão. Obedecer. Ouvir Deus falar, ter capacidade para ouvir. Quando é que eu tenho capacidade para ouvir Deus falar? Quando eu sei que a vontade dele é buscar ele, seguir a ele, ser obediente à palavra dele. Deus precisa de você. Deus está precisando que você use essa unção
para expandir a palavra dele, para que almas venham se converter. Deus tem lhe capacitado, capacitou Sansão, mas Sansão não quis nada, mas Deus tem lhe capacitado para que você faça grandes coisas aqui na terra. Cedro de São João não vai ser o mesmo se você se levantar. Eu me levanto, você se levanta, cada um se levanta. De onde está Cedro de São João vai mudar. Amém? Que você possa fazer algo de tremendo aqui nessa cidade, onde você for, onde você colocar o seu pé, que Deus possa assim estar lhe abençoando e lhe guardando em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, buscando mais a Deus, fazendo aí uma oração. Se o pastor José estiver aí e quiser entrar para fazer essa oração, glória a Deus e aleluia. Deus é tremendo. Amém, irmãos? Não, ele não pediu, não. Pediu, pastor. Forte, tremendo. Pastor José está aí entrando. Em nome de Jesus. Pastor José vai entrar para fazer assim uma oração. Glória a Deus, para estar assim nos abençoando, dando a graça de Deus, todo-poderoso. Que Deus abençoe a cada irmão que entrou aqui. Amém. A Mariana Rosa, que estava conosco, irmã Letícia, Késia estava com ele, já chamei, Késia. Luciana Guimarães, Aine, glória a Deus. Deus esteja assim lhe abençoando. Passarela Botique, Deus esteja assim lhe abençoando. Exilda, irmã Exilda, aí ligadona, hein, irmã Exilda? A irmã Rosa, está dizendo que ele está na igreja, então nós vamos orar, glória a Deus. Keila, nunca mais ouvi você cantar, irmã Neire, presbítero Sandro, Débora, Deus abençoe, David, e Deus abençoando a todos em nome de Jesus. Então vou orar e vou encerrar em nome de Jesus, que o pastor José está aí, está orando. Presbítero João, Deus vai abençoando a cada irmão. Essa quarentena nós vamos sair muito mais fortes, amém? Santificados em nome de Jesus. Irmão Ronei, Deus abençoe juntamente com suas filhas, as missionárias dele, no nome de Jesus eu profetizo, nós vamos sair ainda mais forte em nome de Jesus. Que Deus possa assim estar lhe abençoando e lhe guardando. Vamos orar, amém, irmão? Orando em nome de Jesus. Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu quero abençoar a tua igreja, a igreja de Cristo, Pai. Eu quero estar assim abençoando. Igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro. Meu Deus, meu Pai, hoje que é noite de estudo, possamos estar aprendendo mais e mais da Tua palavra. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração para não pecar. Meu Deus, meu Pai, para que possamos sair muito mais fortes diante de todas as dificuldades, que possamos ser um homem de Deus, mulheres de Deus, dentro de Cedro de São João, onde nós chegarmos, que possamos fazer a diferença, que possamos ser transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua família. Você pode dizer amém? Amém, amém, amém. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz. Glória a Deus.